Aham. E, porém, a gente pode colocá-la como uma pombagira? Sim, pode colocá-la como uma pombagira, porque ela adentrou dentro dessa egrégora para fazer ali a sua magia e também para fazer os trabalhos com outras mulheres também, né? O que que acontece? O espírito de Maria Padilha, ele é muito antigo, ele começou a ser invocado antes da egrégora de Pombagira. Ele começou a ser invocado na Espanha, né? Por uma mulher que tinha o nome de Carmen, porque Maria Padilha, ela sempre foi vista como a amante do rei, aquela que sofreu por amor. Então existe uma prece muito antiga de Maria Padilha que ela diz o seguinte: Maria Padilha, pela dor que sofrestes, pela dor do amor não correspondido, não deixe que meu coração sofra como o vosso. Então essas foram as primeiras preces feitas a Maria Padilha na Espanha. E nessa época não tinha pombagira, eram espíritos. Então Maria Padilha nunca andou sozinha quando esteve em terra. Ela andava muito com ciganas, andava muito com mouras, né, com as mouriscas. Inclusive, vamos colocar assim, ela coloca no livro dela como as ladies, né, ou seja, as camareiras, as mulheres que acompanhavam Maria Padilha, vamos colocar assim, tinha uma porcentagem que eram freiras, porque era obrigatório, porque ela tinha que estudar o catecismo, né? E a outra parte era ligada à magia moura. Existe uma diferença muito grande da magia moura e da magia europeia, porém existe uma hora que as duas se cruzam. A magia europeia, ela é uma magia mais nova, apesar das pessoas falarem, não, a magia europeia já existe há muitos anos, inclusive antes de Cristo, mas ela se popularizou mais ali depois com a Wicca, com os estudos mais voltados para os druidas, enfim. Ela pegou essa roupagem mais na época da bruxaria moderna, o que não aconteceu com a bruxaria moura. A bruxaria moura, ela morreu com a cultura moura. Então, essa magia moura é uma magia muito antiga, é uma magia muito ancestral, onde não se tinha, por exemplo, elementos que hoje em dia você pega para trabalhar. Olha, hoje eu preciso fazer uma magia. Para fazer uma amarração, por exemplo, eu vou precisar de um bode, eu vou precisar de uma galinha, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Naquela época, as amarrações elas eram feitas em pés de árvores, com flor de laranjeira, pelas mouras, com fumaças, com ervas, com rosas, com flores, com óleos, com ungüentos, na água. Muitas vezes se chamava o espírito de uma pessoa pela água. Então, essa magia ancestral, ela foi se perdendo. Por quê? Porque quanto mais elementos a pessoa coloca, a pessoa acaba achando que mais forte é a magia. Só que, na verdade, a magia, ela acaba se tornando algo muito trabalhosa. E naquela época você tinha que trabalhar com o que você tinha. Primeiramente porque também tinha a Inquisição. Então você tinha que trabalhar com tinha coisas que ser super minúsculas. sutil, velado mesmo, né? Exatamente. Daí surgiu a frase: nos pequenos potes existem os venenos mais letais. Porque até nos próprios anéis tinham-se venenos. Tinham-se ali as encantarias, os potes. Então você abria e colocava na bebida do rei, da rainha, ou da pessoa que você queria conquistar, ou até mesmo naquela época da pessoa que você tinha um desafeto, né? Então a magia moura, ela difere um pouco da magia europeia, exatamente pela simplicidade que ela tinha e por ela ser feita por um grupo de mulheres. Ela, claro, pode ser feita solitária, ela podia ser feita sozinha, mas na maioria das vezes, principalmente no livro de Maria Padilha que ela relata, sempre eram duas. Uma que coordenava e outra que ficava montando e recebendo ali a energia da magia. Então a magia moura ela era muito cantada, a magia moura ela era muito ritualística, usava-se muitas velas preparadas, cordas preparadas, linhas preparadas, costuras. Então era feito exatamente aquilo. Às vezes você viu uma mulher moura fazendo um tapete e na verdade ela não estava fazendo um tapete, ela estava fazendo uma magia. Ela estava conjurando alguma coisa. Ela estava conjurando aquele tapete tinha um endereço,
e aquele tapete ia para aquele endereço. Lá aquela que roupa. o negócio ia acontecer. Exatamente. Aquela roupa tinha um nó, aquela roupa tinha um ponto, aquela roupa tinha uma energia que ia para aquela pessoa e aquela pessoa poderia ser muito feliz ou a vida dela poderia ser totalmente negativada, arruinada.